Hey, artista Tom Bernardes aqui, seja bem-vindo ao canal Criando Personagens. Então, o que eu tô querendo passar aqui para vocês é que as linhas que a gente desenha, elas traduzem algo. Na maioria das vezes a gente está desenhando algo em 3D, então a nossa linha precisa traduzir algo em 3D. Com poucos traços a gente precisa passar muita informação, beleza? Agora eu vou mostrar para vocês algumas regrinhas, tá? Que a gente precisa ter em mente quando a gente estiver rotacionando o nosso personagem ou posando o nosso personagem. Essas pequenas regrinhas vão facilitar muito o nosso trabalho para a gente entender como que as formas se comportam no espaço, né? Então vamos lá, eu vou usar um exemplo aqui bem básico usando caixas. Eu vou desenhar uma linha no horizonte e a gente vai fazer aquele conceito básico de perspectiva. Vamos colocar um ponto de fuga bem aqui no meio, tá certo? E eu vou desenhar um quadrado aqui, um cubo. Muito simples. Estou posicionando ele de forma completamente randômica, né? Não tem nada de especial. E a gente vai conectar as partes desse quadrado ao ponto de fuga. Conceito básico de perspectiva. Mas não é sobre perspectiva que a gente vai falar aqui. Eu vou mostrar para vocês como que uma forma 3D se comporta, como que a gente pode traduzir isso aqui nos nossos personagens. Ok, eu tenho esse cubo aqui, né? E eu vou colocar um outro cubo aqui do lado, exatamente do mesmo tamanho desse aqui. Eu vou posicionar ele aqui do lado, só para ficar mais fácil da gente comparar. Mas no caso de um turnaround, né, quando a gente está rotacionando o nosso personagem, a gente rotaciona ele no mesmo eixo, né? Não é exatamente como eu estou fazendo aqui, mas isso vai servir para o nosso exemplo. Tá certo? Muito bem. Então, vocês reparem que o nosso cubo está na mesma linha aqui no chão. Ele tem a mesma altura, é exatamente o mesmo cubo, né? Se você fizer uma linha guia aqui, na base, você vai encontrar o outro cubo na mesma direção. E como é que a gente encontra a parte de trás do cubo? A mesma coisa. A gente vai achar esse ponto de intersecção aqui, traçar uma linha reta, né? E aqui também. A gente vai encontrar a profundidade desse outro cubo, que eles são exatamente iguais. Muito bem. E agora eu vou adicionar umas cores aqui só para facilitar aqui no meu exemplo. Muito bem, e o que eu quero mostrar com esse exemplo aqui? A gente tem dois cubos exatamente iguais, né? A diferença deles é que esse aqui está mais voltado para a gente, né? A parte da frente do nosso cubo está voltada para a gente, e esse aqui é um cubo que já está se distanciando da gente, a gente consegue ver mais a lateral dele. Mas o que eu quero mostrar é o seguinte, reparem nessa linha aqui, com relação a essa linha, ok? E agora reparem nessa mesma linha aqui, com relação a essa aqui. Qual é a diferença dessas duas linhas? O ângulo. Reparem como o cubo que está mais virado para a gente tem um ângulo muito mais aberto, né, do que o cubo que está rotacionando, né, que está indo mais para o lado. Como que a gente pode usar isso aqui no nosso personagem? A gente entender que conforme o nosso personagem está virando mais para frente, os ângulos vão aumentar, vão abrir, e conforme ele estiver na lateral, os ângulos vão fechando. Bom, essa linha aqui, por exemplo, poderia ser o maxilar de um personagem.
Vamos dar um exemplo aqui. Vamos usar esse mesmo ponto de fuga aqui para fazer o rosto de um personagem. Bem simples. Apenas com formas geométricas para a gente entender aqui. Essa mesma cabeça aqui, rotacionada, vai ter a linha do maxilar se fechando levemente. Conforme a gente vai vendo a lateral dele, esse ângulo vai se fechar um pouquinho mais comparado à vista mais frontal. Muito bem, o que a gente pode observar aqui é que essa linha do maxilar, né, esse rosto é como se fosse o cubo ali embaixo. Né? A nossa linha do maxilar se comporta da mesma forma que o cubo. A gente tem um ângulo bem mais aberto aqui e um ângulo que vai se fechando aos poucos conforme a gente vai vendo a lateral desse rosto. Então, muito importante a gente manter em mente essa diferença entre os ângulos conforme a gente vai rotacionando o nosso personagem. Se você ainda não reparou, tem um link na descrição desse vídeo ou na bio do Instagram que vai te levar para um vídeo exclusivo, inteiramente gratuito, onde eu mostro todo o meu processo de criação de personagem, do início, do briefing até colocar cor no seu personagem. Então clica no link aí para você não perder esse conteúdo. Lembre de comentar se você tiver qualquer dúvida e compartilhar com alguém que você sabe que pode aproveitar esse conteúdo também. Por hoje é isso, galera. Um forte abraço e até a próxima.